Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast de Olho da Cidade. Hoje eu tenho o prazer de estar tendo esse bate-papo com esse grande amigo aí, empresário aqui da nossa região, Oswaldo Nogueira. Oswaldo Nogueira já foi vereador na cidade americana também, fez várias leis, a gente estava conversando um pouco, relembrando um pouco que, inclusive, ele foi idealizador do Outubro Rosa. Foi o Pense Rosa. Pense Rosa aqui na nossa região aí. Eu até estou de rosa em homenagem ao Outubro Rosa, né? Sim, Que é a campanha de prevenção ao câncer de mama. Com certeza. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Oswaldo, agradeço. Quero mandar um abraço pro pessoal aí que está nos assistindo aí, minha esposa Suelen, a Vânia, a Patrícia Zeppelin, a Maria Eduarda aí, dando uma boa noite para nós aí. E, Oswaldo, vamos lá, conta pra gente um pouquinho sobre sua trajetória. Como você começou sua carreira até o ramo da indústria, convertendo para embalagens flexíveis, como tudo começou? Naquela época podia trabalhar muito jovem, né? Eu comecei a trabalhar com 12 anos como office boy em São Paulo. E fui muito feliz, porque você, trabalhando de jovem, você consegue ir conhecendo a vida. Conhecendo pessoas, conhecendo a cidade onde você está. Então, só tenho boas recordações daquela época. Só que, por outro lado, eu tive que sacrificar os estudos. Porque quando eu vejo alguém hoje trabalhando, feliz porque você de dia estudando à noite, eu acho que é um herói. A gente é uma pessoa dedicada, merece todo o respeito. Né? E eu não consegui conciliar, então eu acabei não fazendo todos os cursos que hoje são necessários até para a sobrevivência. Até eu brinco que se eu tiver que levar um currículo em alguma empresa, eu não vou ser contratado em nenhuma, porque eu tenho muito pouca coisa para oferecer, né, para comentar. Então, dessa maneira, foi uma passagem interessante e também aonde eu conheci a Americana, porque naquela época, eu estou falando finais dos anos 60, meu tio, o Sargento Menezes, ele era o comandante do tiro de guerra aqui de Americana. Que bacana. E eu vinha para cá nos finais de semana, muito agradável, né? Gostava muito disso. Ele tinha um grande amigo, Sérgio Miante, e quando soube que eu era um office boy em São Paulo, que eu conhecia muito a cidade, né? Andava em todos os lugares, ele queria alguém que o ajudasse e levasse a amostra, fizesse cobrança para ele. E eu aceitei também. Então eu fazia missão dupla, trabalhava de office boy e também conciliava trabalhar com o seu Sérgio Miante. Ele tinha a representação de algumas indústrias têxteis de Americana e de Nova Odessa, e com isso eu ganhava um extra. Então, toda sexta-feira à noite, eu pegava um ônibus na rodoviária e vinha até a Americana e dormia aqui no Hotel Rio Branco. No sábado de manhã, o escritório dele era no Ponto Chique, uma lanchonete que tinha aí na praça, em frente ao Guarani. 10 horas da manhã, todo sábado ele estava lá me esperando. Aí eu levava todas as tarefas que ele tinha me dado durante a semana, e ele me dava as tarefas da semana seguinte. E tive um episódio curioso que me aconteceu. Uma noite eu cheguei na rodoviária, o ônibus de Americana já tinha saído. Na época não era como hoje, não. Né? Sim. Em pânico. Falei, nossa, eu tenho que chegar lá. E o rapaz ali falou, não, pega esse aí de Ribeirão Preto. Você desce no trevo e aí você pega uma carona. Eu falei, boa ideia. Pedi, o motorista me deixou no trevo e eu vim a pé da Anhanguera até o Hotel Rio Branco. Isso porque já era meia-noite. Também não tinha carro nenhum que passava ali naquela época. Claro. Uber, né? Não tinha nada, né? E era muito mato. Hoje não é essa maravilha que nós temos aí, a avenida aí. Na época não era assim. Então eu me assustava até com a minha sombra, porque eu estava vindo trazendo valores, cheques, etc. E quando eu via a minha sombra assim, no chão, eu me assustava. Não aconteceu nada. Então foi um episódio curioso de eu ter vindo a pé em Anhanguera até o Hotel Rio Branco. Olha que bacana. Mas você falando essas coisas aí, a gente vê que essa geração forjou muito, né? Porque você falou assim, pouco estudo, tudo, e chegou onde chegou hoje. Um empresário, bem sucedido. Agora, Paulo, eu sinto o seguinte, antigamente era mais fácil. As pessoas confiavam umas. O fio do bigode? Tinha o fio do bigode.
Hoje não tem mais. Hoje todo mundo tem medo, quer saber, quer ver o Serasa seu, quer ver isso, quer ver aquilo. Todo mundo está... Tanto golpe que tem, então todo mundo lá, não quero, não quero. A primeira reação é essa, né? Na época não era assim, não, né? Na época todo mundo confiava, eu também não... Poxa, foi uma outra época. O mundo foi se transformando, né? Para o bem e para o mal. Mandar um abraço aqui pro Rogério Siqueira, tá nos assistindo. A Simone Felipe aí, Calçados, dando boa noite para nós aí. Obrigado. João Ricardo Efanzian. Meu sobrinho. Seu sobrinho? Olha, a família tá dando audiência. Aí, ó. Obrigado, Ricardo. Rosinha Nogueira. É minha esposa. Sua esposa aí, ó. A família toda. Tá vendo? Olha que maravilha. Olha, tá batendo audiência, hein? Tá vendo só? Parabéns aí. E fala pra mim, quais são os principais desafios no início seu aí? Falta de capital de giro. Era aquela coisa de não ter capital, não ter dinheiro e procurar sobreviver. Comprava de manhã para vender na hora do almoço, para devolver no final da tarde. Mas tinha inflação também na época, também muito grande. Num período não teve. Não teve. Nós tivemos uma época muito boa, na década de 70, que foi chamado Milagre Brasileiro. O Brasil estava crescendo num ritmo de 8%, 9% ao ano. Hoje, quando cresce 2%, é uma alegria. Sim. Não é? Então, com isso, o país estava se mexendo. Né? E havia também, por parte, na época nós estávamos no governo militar. E o governo militar, ele tinha muito interesse. Não, eu vou tirar essa coisa de terrorismo, disso, aquilo. Isso aí teve ruindade dos dois lados. Sim, lógico. Então, não vamos... Mas o governo, ele queria que as coisas acontecessem, que fossem boas. Eu me lembro que uma vez, eu tinha conta em banco, mas contas horríveis, né? Não tinha saldo médio. Bancos não queriam me ver. Eu entrava no banco, o gerente se escondia no banheiro, né? E eu tinha no Banco do Brasil, ali na agência Belenzinho, estou falando de São Paulo. E eu não tinha como fazer a folha. Aí fui no banco, o gerente estava lá, seu Alceni. Alceni, eu vou contar isso aqui. Não, você não tem crédito mais aí. Você está estourado, você está isso, você está aquilo. Passou um cheque sem fundo ontem, não sei o quê. Não é sem fundo, é um cheque sem provisões. Mas não é sem fundo. Vai ter fundo. Vai ter. Até eu brincava que o cheque era bom e o banco é que era ruim, né? Mas não é o caso do Banco do Brasil. Bom, mas para que você quer o dinheiro? Para fazer a folha de pagamento. Se eu não tiver, se o senhor não fizer esse borderô de desconto, eu não tenho como pagar a folha. Tá bom, mas deixa aqui que eu vou mandar acreditar para você. Então havia por parte dos órgãos governamentais interesse que o país continuasse, né? Que as pessoas sobrevivessem, coisa que hoje não tem mais. Quer dizer, hoje é cada um por si, Deus por todos. Ninguém tem dó de mais ninguém. Né? Então eu tive muitos episódios aí com bancos, sérias situações. Eu me lembro de um episódio. Esse episódio foi interessante. Isso foi por volta de 74. Banco Bradesco, que eu acho o melhor banco que tem. Um dos melhores. Tem outros pontos, mas eu adoro o Bradesco. Tinha conta na agência Tatuapé, uma agência enorme. E o gerente sempre tendo dificuldade. Né? E um dia ele falou para mim, estou fazendo uma casa nova no Butantã. E o fulano lá, sabe quem é o cara? Sei quem é. Ele me deu toda a cozinha do... Parabéns, seu irmão. Ele sabe o outro lá? Não, eu não. É mesmo. Aí eu... E está faltando mais alguma coisa? Está faltando uma geladeira. Eu vou lhe dar a geladeira. Mas, Paulo, eu não tinha geladeira em casa. E a geladeira... Ele foi dar mais cara ainda. Era caríssima. Não sei por que era tão cara. Então, quando eu saí... Eu falei, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu preciso ganhar tempo para ver como eu resolvo isso. Eu ia no banco todo dia. Aí no dia seguinte, eu falei, senhor Montes, a geladeira, que cor que o senhor quer? Branca, bege? Não, eu quero branca. Obrigado. Fazia o que eu tinha que fazer. E ele segurando a bronca que eu tinha lá na agência, né? Outro dia, senhor Montes, que tamanho? É 300 litros, 400? Qual que é o tamanho? Não, é tanto. Tá bom, senhor. Eu fui enrolando o homem uns 15 dias.
sempre com alguma coisa assim. Ó. O freezer na parte de alta ou na parte de baixo. Como é que o senhor prefere? Foi indo. Até que eu sempre ia na mesma caixa. Ela já sabia, já tinha a minha conta lá de cofre. Eu me aproximei dela antes de falar com o senhor Montes. Né? Nossa, o senhor Montes estava lá com você, hein? Eu ouvi os 5 cheques seu agora. Você tem saldo? Não, mas ele descontou, ele debitou os títulos descontados. Mas estava vencendo hoje, ele tem que esperar o cliente pagar. Ah, não, ele falou que para debitar, a hora que pagar, entra com cobrança. Aí eu fui lá, né? Senhor Montes, pô, não, quero saber. Eu fui embora. Passaram-se alguns meses, eu continuei no banco. Mas nossa amizade acabou. Sim. Não tinha mais nada a falar com ele. Ele levou pro coração. Ele levou. Mas a geladeira eu não dei. Eu queria dar, juro por Deus. Não consegui. Aí passados alguns meses, correu o boato que o Bradesco ia quebrar. Fui na agência. Cheguei lá, a agência lotada de gente. Fui na moça lá. Chamei a minha. E aí, tudo bem? Falei, nossa, já veio 3 carros fortes da cidade de Deus com dinheiro. Todo mundo está sacando dinheiro. Ninguém. Olha, tá um inferno a agência hoje. Olha quanta gente. E justo esse dia eu ia fazer um desconto. Eu ia fazer um depósito. Eu estava com o depósito na mão. Eu passei pelo senhor Montes. Olha, senhor Montes. Ah, tá vendo aí? Tá todo mundo sacando aqui, né? Mas eu confio no Bradesco. Olha, eu não estou depositando. Ele me falou um palavrão. Eu não posso repetir aqui. Mas ele explodiu, né? Todo o ódio dele, ele botou para fora, né? Mas eu fiquei feliz que ele ficou bravo. Eu vi que ele ficou muito irritado com aquilo que eu falei. E depositei realmente o dia lá. E o Bradesco não quebrou, o Banco da América do Sul e tudo mais. Boatos que tinha muito boato naquela época, muita fofoca, né? Mas isso não aconteceu. Mas foi um episódio curioso. Mas eu tenho outros mais. Sim. Porque você vivia com aquela dificuldade, né? De não ter capital de giro, não ter estoque, como é que você comprava, como é que você vendia. E ia tocando as coisas. Até que foi indo, né? Foi indo. Talvez se tivesse um recurso maior, etc., eu teria feito outras coisas também, teria ganhado tempo, né? Teria crescido mais rápido, etc. Isso levou 50 anos. Mas forte, né? Criou base e estrutura, né? A gente sempre fica achando que alguma coisa pode acontecer, na verdade, né? O Antônio Spiciano, uma boa noite pra nós. Ah, obrigado. Outro também. Ué, Tá vendo? Pô, a família toda tá aí, que bom. Obrigado. A Patrícia Zeppelin fazendo uma pergunta pra você. Pergunta pra ele se nesse início difícil, qual era o maior medo dele? E se ele tinha... Calma aí. Ele tinha... E se você tinha algum medo? Todos os medos do mundo. Eu sou medroso, né? É por natureza. Tenho medo de tudo. Então eu tinha sim, tinha muito medo. Me controlava também, né? Procurava superar e tudo. Mas eu não sou valente, não. Eu tenho medo, sim. Não é fácil, não. E hoje, você falando antigamente, dificuldade, o empresário, tudo, no início que você começou era a parte de um giro, ter uma estrutura ali. E hoje, com a falta de mão de obra? O que acontece com a mão de obra, Paulo, é o seguinte. A mão de obra que alimentava as indústrias de São Paulo era dos nordestinos, né? Popularmente chamado de baiano. Na verdade, baiano mesmo não via nenhum, era mais paraibano, sergipano, alagoano. Mas, enfim, eram chamados de baiano. Então, eles aqui construíram São Paulo. Os prédios que estão aí, as fábricas, hoje eles não estão vindo mais. Por quê? Porque hoje o Nordeste se tornou a bola da vez da economia brasileira. Com o crescimento da agricultura, da pecuária. Você vê Pernambuco, por exemplo, fazendo vinho, uvas deliciosas, uvas de mesa que você compra. Aí agora, está num projeto imenso, também na área de agricultura, na plantação de milho. E hoje a bola da vez no Brasil é o etanol de milho. Sim. Porque você consegue reaproveitar a biomassa do milho. Serve como alimentação
para os animais. Ela tem muita proteína. Então, é um fator de renda extra do agricultor. Ele vende o milho para fazer o etanol e a usina ainda tem a biomassa para ajudar os custos de produção. Então, nós já temos 29 usinas de etanol de milho instaladas no Brasil e mais 16 em construção. A maioria em Goiás, Bahia e Piauí, que são regiões assim muito boas para o cultivo do milho. Solo muito apropriado. E o Brasil, se tiver uma boa administração, tudo, é um país para dar tudo certo. Porque aqui, Então, o que se planta, colhe, o que se pensa, fabrica, tem alguém que faz. Não, o país é muito rico em tudo. Não, o Pedro Vaz Caminha, que veio com Cabral, em 1500, ele mandou uma carta lá para Portugal, dizendo, aqui tudo que se planta dá, não tem problema. E realmente é uma verdade. Demorou muito para o Brasil acordar. Né? A cultura brasileira, ela cresceu muito em função da Embrapa. Antes da Embrapa, cada agricultor não tinha esse apoio técnico que a Embrapa, que foi criada pelo Alisson Paulinelli. Esse homem, infelizmente, ele não ganhou o troféu da paz na época, lá, porque ele foi, inclusive, indicado, porque foi ele que criou a Embrapa com os técnicos maravilhosos que a Embrapa possui, e aí então começou essa coisa de Brasil, de década de 80 para cá. Explosão do Brasil, cada vez mais, né? Sim. Cada vez mais. E fala para mim uma coisa, sobre o mercado de embalagens plásticas aí, como que ele tem evoluído nos anos? A embalagem, toda ela, né, de plástico, de papelão, etc., de papel, ela é um termômetro da economia. Porque como você atende muitos segmentos da economia, você percebe aonde tem mais problema. A indústria metalúrgica está sofrendo porque as montadoras estão paradas. Aqui já não está bem, o alimentício está bem, agora vem a campanha aí do ovo de Páscoa, as indústrias de chocolate estão comprando bastante. Então você vai, é um termômetro, né? Você vai. Eu até brinco, eu falo, se o governo, qualquer um que fosse, quiser saber o que acontece no Brasil, me chama. Eu sei tudo. É tudo pela embalagem. Porque eu faço isso o dia inteiro. Eu falo com 30 pessoas, 30 fábricas, diariamente. Aí você, como é que está? Aqui está mal, por que isso? E você ali, não, aqui está bem, por quê? Então é só falar comigo. Eu convido aí, sua audiência é grande, se tiver algum governante que quiser saber como está a economia, fala comigo. Porque hoje o que a gente vê, tudo depende de embalagem. Sim, tudo embalagem. Tudo. E foi isso, inclusive, que melhorou a qualidade de tudo. Você é jovem ainda, mas eu sou de uma época que, por exemplo, o biscoito, ele vinha numa lata. Então você ia lá na padaria ou lá no bar, etc. Aí eu quero 200 gramas de bolacha Maria. Ele pegava um papel, colocava assim na balança, pegava aquela lata gigante, tirava ali aquele punhado, punha ali, pesava, se embrava e te dava. Hoje não, está embalado. E o que é a vantagem dessa embalagem? É a durabilidade do produto. Sim. Você vai abrir um biscoito 6, 7 meses depois que ele foi fabricado e ele está crocante. Você abre lá, parece que foi feito ontem. A embalagem é vácuo. Evoluiu. Né? Então hoje a embalagem ela é importante para preservar o alimento e ela melhorou as condições de vida da população, dando uma validade maior nos produtos, né, que você vai consumir, você vai deixar vai guardar e daqui a um tempo você vai consumir achando que foi feito naquela semana. Não, que bacana. A gente tá fazendo um bate-papo aí falando sobre nível Brasil, essas coisas. O que você fala aí para nós da crise dos Correios? O Correio ele tem uma situação peculiar. Ele tem um monopólio do serviço postal e telegrama. Bom, telegrama ninguém mais usa. Faz 20 anos que eu não vejo um telegrama. E ninguém me falou que recebeu um telegrama há 20 anos. Então, é um item já excluído. Serviço postal diminuiu. Você manda no WhatsApp. Não é? Agora, tem um outro lado que os Correios são muito importantes, porque o Correio tem 6.300 agências no Brasil. O Brasil tem 5.570 municípios. Todo município tem uma agência do Correio. Em cidade muito pequena, a agência do Correio é que representa a União.
ela pode até emitir o CPF do cidadão. Então, é uma agência que dá prejuízo, tem ali 3 ou 4 funcionários, não fazem nada, porque não quisessem fazer, não tem movimento, não tem o que fazer. Então, estão ali, porque é um ponto do Brasil que está alguém ali para cuidar, para olhar. É um território brasileiro que está ali alguém do governo, da União, né? Não do governo, o governo muda, mas a União não muda. Sim. Mas que está ali, até todos, a grande maioria, são concursados. Que está ali para olhar essas coisas. Então, você não pode também, se você, não, vamos privatizar. Se alguém privatizar, a primeira coisa que vai fazer vai fechar aquelas lojas. Sim. Que eu quero? Porque dá prejuízo. 4 pessoas ali para não fazer nada, para emitir CPF. Pô, isso não é o meu negócio, não é? Então, tem essa discussão, que é uma discussão grande que se tem que fazer. Se, por um lado, o prejuízo vai dar sempre, porque hoje você pega uma carta, coloca, vamos mandar uma carta para uma cidade do Maranhão, cidade pequena. Vai para uma lote vai para o avião chega lá em Belém, desce lá, tira a carta, aquela cidade tem que ir o carro levar. Um carro dos Correios, carta, e só falta 200 quilômetros, e leva a carta lá para o cidadão, olha, tua carta aqui, tá aqui, ó, foi mandada lá de São Paulo. Porra, quanto custou essa carta? E você pagou o que por ela? Um selo. Sim. Então, são Você coisas... não nem ideia quanto custa um selo. Então, como é que nós vamos tratar esse assunto agora? Complicado. Então, aí é um estudo que tem que se debater muito, né? Sim. E prejuízo vai dar sempre. Essa história, não, 2027 vai dar lucro. Não vai. Não vai. Uma coisa que você falou aí de tecnologia, de que ninguém mais manda telegramas. É um exemplo que não precisa muito longe, do Nextel. Pô, então, Nextel. Eu cheguei a ter Nextel. Foi um sucesso. Foi uma febre. Entendeu? Inventaram o WhatsApp e acabou. Era o único telefone que mandava mensagem. E o Telex também, quando começou, né, o fax. O aparelho de fax. Aquilo... Eu falo, eu tô com... Vou fazer 44 anos, tudo. E às vezes eu falo, e falo, você tá brincando comigo? Meu pai tinha telefone de aluguel. Mas o que é isso? Antigamente era um negócio, o cara tinha telefone de aluguel. Você me fez lembrar uma coisa interessante. Meu pai tinha acho que 5 ou 6 telefones de aluguel, tinha um imobiliário que cuidava. Você fala, pai, como que pode? Hoje a pessoa tem telefone na casa. Quando nós começamos a primeira fábrica lá, em 1970, 60, o nosso telefone era de recado. A gente fazia um cartão, punha lá o telefone, recados. O telefone era da padaria. Se alguma empresa ligasse para nós, rapaz, lá, a padaria atendia, né? Ele tocava uma campainha, que era do lado, né? Tocava uma campainha e a gente ia lá correndo atender o telefone. Então era assim. E era caro o telefone. O primeiro telefone que eu fui ter em casa, eu tinha 28 anos de idade. E era caro o telefone, né? Fortuna. Na época do Telesp, né? Tinha ações, tinha uma coisa. Meu pai disse esse negócio, rapaz. Como que pode? Meu pai trabalhou muito tempo também na área têxtil, né? Meu pai trabalhou 35 anos na Distral. Distral, sim. Distral. Antiga Distral. Eu falei, olha, rapaz, e tinha telefone de aluguel. A senhora falou, como que pode isso? Você vê, Paulo. A evolução, né, que teve. Você pega uma geração hoje, tem 25, 30 anos, sabe o que é isso? Você vê, Paulo, o Brasil foi um dos países do mundo que mais tinha indústria têxtil. Sim, americana. Em São Paulo tinha milhares também. Eu lembro, eu sei. Americana era a princesa do celular. Claro. Eu era office boy, eu lembro que eu ia levar cotações e tal. Então, poxa vida, como o mundo está mudando, né? Carioba foi a primeira cidade a ser assaltada do país, né? Exatamente. E hoje, o Brasil, né, felizmente ainda, eu acho que cessou o fechamento de indústria têxtil, como aconteceu na década de 90. Né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, não tem mais indústria têxtil. Não tem. Não tem. Não tem. As que sobreviveram foram para o México. Porque a questão da mão de obra, etc., foram para o México. Lá, as que ficaram ainda, algumas poucas, só fazem tecido de altíssima qualidade, de alta moda. Pequenos volumes. Entendeu? Coisa para você vender a $2.000 no metro. Coisa mais ou menos assim, né? Agora, aquela produção mesmo de quantidade mesmo está no México. E, claro, 90% está na Ásia, né? Isso que eu ia falar. E hoje, tem como competir com a China? Não tem. Não tem, por que não tem? Vamos competir.
Primeiro, financeiro. Custo financeiro, o Estado banca, cara. Ele chega para o cidadão e fala, você tem perfil exportador? Tem. Se eu te mandar matéria-prima, você exporta? Exporto. Então faz o seguinte, eu vou mandar e você tem um prazo de 6 meses para me pagar, tá bom? Para você fazer o mercado, etc. Tá bom. Então você tem esse apoio na parte de matéria-prima e na parte econômica. E tem a lei trabalhista, né? O chinês gosta de trabalhar, ele foi habituado. Você vê, na década de 80, o PIB do Brasil era maior que o da China. A China não fabricava carro. A Volkswagen, todos estavam lá, Fiat, General Motors, todos, não tinha carro chinês. Eles evoluíram, estudaram, aprenderam a fazer as coisas. Uma coisa que a China fez muito bem também, indústrias que queriam se instalar na China, o governo queria ser sócio. Não, você vem para cá, a gente vai dar tudo que você precisa, incentivo, etc. Nós não queremos ser sócios. E quanto? Eu não sei. Alguma coisa. Então, as empresas aceitavam. E com isso eles foram adquirindo tecnologia. Colocavam ali os chinesinhos para aprender, para fazer as coisas, e com o tempo foram evoluindo, e hoje eles conseguem fazer as coisas de boa qualidade. Aquela fase de coisa ruim acabou, e vendendo pela metade do preço dos Estados Unidos, da Europa também. Hoje tem grandes fábricas mecânicas, né? Equipamentos da Alemanha que montaram fábrica na China, e essas fábricas chinesas hoje são concorrentes, vendendo pela metade do preço de uma fábrica alemã. Então está dando uma crise gigantesca na Alemanha. Pois, eu tenho um amigo meu empresário aí, ele mexe com telhas, tá comprando aço direto da China. E o minério de ferro é nosso. Não é um absurdo? É absurdo. Não dá para competir. Eu fui uma vez comprar uma máquina que a gente estava estudando. Você falando aí, você pega os chineses atacando os Estados Unidos, questão das bolsas, das coisas, meu, é tudo feito aqui. Né? O cara fica... Eu fui. A gente levou 2, 3 anos para comprar uma máquina na Alemanha. Sabe quanto é? Quanto não é? Faz por menos. Financia, não tem financiamento para o Brasil, né? Você, para comprar qualquer equipamento, você tem que pagar antecipado. Você pode dar um sinal, na hora de ficar pronto, você tem que pagar o saldo. E finalmente fomos lá comprar a máquina. E, pô, até que enfim, hein? Vocês me encheram aqui, pô, tanto tempo vindo aqui, falando, pedindo. Até que enfim vocês compraram uma, né? Sabe, ontem veio um chinês aqui, comprou 20. Tudo lá é superlativo. Tudo muito. Né? Então, com isso, eles têm uma produção, um custo-benefício da produção muito eficiente. Porque a quantidade compensa nos custos. Então, com isso, eles têm preços baixos. Olha, eu fui naquela Tecnobrasil, o Igor, o Leandro fizeram na... Leandro Zanini, um abraço, Leandro, um abração para ele aí. Rapaz, a tecnologia da China ali, e maquinária, é coisa de louco. Evoluído. Agora, vamos dizer, aquelas coisas mais artesanais que a China fazia, agora passou para o Vietnã. Aquela coisa de muita mão de obra. Hoje a China já está mais na tecnologia. Sim. Então, as confecções, tênis, etc. Está no Camboja, está no Laos, Vietnã, está por ali. E ali ainda, eles estão ainda com uma mão de obra barata. A China hoje já não é mais barata. Eu sei de um... Acabou aquela história que é trabalho escravo? Não, acabou. Porque eu soube de uma história, me foi contada, um grande importador de cobertor. Todo ano ele ia para a China e comprava lá um volume grande. E ele foi essa última vez, o chinês aumentou o preço em dólar, coisa que não é para aumentar. Dólar é dólar a vida inteira. Quanto é um cobertor? 10 dólares. 10 dólares. 10 dólares. Não, agora é 12. Por quê? Eu também quero comprar Ferrari. O chinês falou para ele. Também quero comprar uma Ferrari. É 12 agora. Então eles estão assim, não tem mais miséria, entendeu? Não é mais um carrinho, é uma Ferrari. Sim. Eles cresceram. E tá errado? Não tá. Tá? Vou dar um abraço aqui para Rosa Batista, aqui dando boa noite para nós aí. Obrigado, Rosa. Ricardo Eivazian. Também, olha, é outro parente. Olha aí, que bacana. Obrigado, família. Um abraço aí. Aproveitando, falando de tecnologia aí,
Você fala para nós sobre a inteligência artificial? Olha, eu encontrei agora, é o futuro, né? Hoje se usa um pouco da inteligência artificial para fazer brincadeira, É. mas ela é séria. E pro mal também, né? Para o mal também, claro. Mas eu encontrei agora recentemente um colega dos tempos lá da juventude. Ele fez uma carreira brilhante, cientista, e foi trabalhar num grande laboratório numa multinacional, foi transferido para o Canadá, para a matriz. Há 17 anos ele está no Canadá. Lá no laboratório de desenvolvimento, pesquisas, grande laboratório. Encontrei com ele, fomos jantar, etc. Ele falou, olha, o negócio da inteligência artificial vai resolver o problema da humanidade. Ele falou, em 5 anos não vamos ter mais doença. Você tem que aguentar 5 anos, ele falou brincando. Aguenta. Ó, você que tem algum problema, claro que o assunto é sério, mas aguenta 5 anos, porque tudo está melhorando. Tudo. Inteligência artificial. Câncer, diabetes, tudo. E muita coisa aconteceu. Né? Se você for olhar, da década de 40 para cá, com a penicilina, já começou uma grande melhoria. Porque antes da penicilina, se você tinha uma ferida na perna, eles cortavam a tua perna. Sim. Ou uma infecção, você morria. Tinha dor de dente, arrancava o dente. Então. E depois veio. Eu lembro que em 74, mais ou menos, eu tive uma úlcera. E naquela época, a úlcera ela era extraída, né? Fazia uma operação, abria o cidadão lá e cortava o pedaço do estômago que tinha a infecção lá, a contaminação, etc. E por sorte minha, né? Lá o médico que me atendeu naquela época, em 74, falou, olha, tem um novo medicamento, você aceita participar da pesquisa? Porque assim, os grandes laboratórios, eles vão fazer pesquisa em países subdesenvolvidos. Eles não fazem lá no país deles, na Inglaterra, na Suécia, nos Estados Unidos, porque se o cara usa e morre, é problema. Então, hoje talvez o Brasil, não sei se ainda é assim, mas naquela época era. Eu falei, claro que eu aceito. Quem está perdido não escolhe caminho, né? Sim. É o Tagamed, nunca esqueço o nome, nem sei se existe ainda hoje. E tomei aquelas pílulas lá, não sei o quê, fiquei bom, rapaz. Depois de 30 anos, eu fui fazer uma endoscopia e o médico falou, vem cá, você teve úlcera, né? E como é que o senhor sabe? Falou, olha aqui, ó, olha como está cicatrizada aqui, ó. O Tagamed me curou. Então, em 74, será que era operada? E lá para cá já não é mais. Nunca mais vi alguém falar que operou de úlcera. Então está evoluindo. E a inteligência artificial está vindo agora melhorar muito mais. Uma coisa espetacular. Veio num podcast gravado aqui que eu digo aqui, rapaz, para a parte veterinária, eles criaram um sistema à base de inteligência artificial e a hora que o cara traz o pet, o cachorro, qualquer animal na clínica, começa a falar com o veterinário, a inteligência artificial começa a escutar, já vai vendo, prescrevendo pela inteligência artificial, pesquisando o que tem, pelo que ele falou, as bases, que pode ser tudo, para mostrar o diagnóstico para o animal. É isso mesmo. Está indo bem. O cara O mundo está mudando. Criou um projeto, um sistema, uma inteligência artificial, um programa para isso. Daqui a pouco já está aí já para medicina humana, essas coisas. Sim, com certeza. Já tá. Muita coisa já tá. Fica. Ó, nosso querido amigo aí, João Biagioni. João Biagioni, que caramba. Mandou uma pergunta pra você, ó. Sim. Mandou, por que você deixou a política? Eu fui... Eu acho, João, muitos motivos. Né? Primeiro que eu acho que é muito chato o cidadão ser político a vida toda, né? Tem pessoas que têm 10 mandatos. Porra, dá uma chance. Eu acho bom participar. Dá uma contribuição, como eu fiz aí. Foram 2 mandatos e meio, mais ou menos, quase 3. E para. Um amigo me falou, porra, para agora que você está no auge. Não continua, não. Puxa vida, é mesmo. Quer dizer, eu, graças a Deus, né, entrei na política, saí dela sem nada assim de
Nenhuma, tá? Absolutamente nada. Até porque tinha que ser mesmo, porque eu nunca fiz absolutamente nada. Então, pelo contrário, né? Eu até me prejudiquei economicamente. Sim, porque você se afasta da Você já empresa, passa, se doa. hoje tem uma reunião não sei aonde, eu me dou. E isso eu senti. A fábrica ficou estagnada durante alguns anos. É porque isso a gente há de, para quem acompanhava a política, tudo, você era um dos poucos vereadores que se dedicava à vereança. Os melhores projetos eu fiz. Entendeu? Não os melhores, Porque hoje em dia você pega, lá tem vereador hoje na nossa cidade que só aparece de quinta, não sabe nem o que vai acontecer. Aí fica fácil. Né? O cara pega lá, o assessor vem com o papel e fala, ó, você vai ter que votar isso, isso e isso. Que eu participei da reunião ontem e tá aqui, ó. Tá fácil. O que me desanimou também, Paulo, é porque na minha época eram uns 13 vereadores. Sim. Então eu achava legal, sabe? E aí houve aí uma mudança na lei e aí passou para 19. Eu até fiz um projeto na época para manter os 13. Eu gostava de ser 13, achava legal, você tinha destaque. Quanto mais vereador tem, menos valor você tem também, não é? Sim. Tem 30 vereadores, então ninguém vai. Sabe nem o nome. Sabe nem o nome. Então era bom por isso. Sabe quantos votos o meu projeto de 13 teve? O meu. Todos os outros votaram em 19. E teve um que votou em 21. Porque a lei orgânica permite 21. Hoje já permite. Inclusive, veio um vereador aqui, eu questionei. Ele falou assim: por enquanto a gente não quer. Mas vai chegar uma hora que vai ter que fazer. E eu tava falando, o Criva veio aqui no meu podcast. Ele veio aqui num podcast que tem quinta-feira de polícia, a gente tá conversando. Eu falei, eu tenho saudade dessa época. Tinha discussão na Câmara, tinha diálogo. Pega lá o Zop, pegava o Davi Ramos. Meu, pensava diferente, porém, tinha diálogo. Sim. Você tinha conteúdo uma sessão. Tinha. Eu tive situações ali de preocupação até física, né? Eu me lembro que uma vez o professor Luiz Renato era vereador do PCdoB. Sim. Bom vereador. Ele elogiando o movimento do MST. E no pós-Anhanguera, lá na represa. E eu argumentei com ele e tal, batendo aquele diálogo, né? Às vezes o diálogo vai ficando mais calorado, né? E não é a razão de ter MST aqui em Americana. Quer plantar o quê? Tomate? Vai plantar lá no Piauí, em Tocantins. Pô, tem muita área lá para ser plantada, né? Porque aqui na cidade. Aqui não. Eu sempre achava que a represa ela tinha que se destinar para um projeto turístico. Aproveitar ali, colocar hotéis e barcos andando ali na represa. Mas, enfim, não aconteceu nada. Aí, no meio da discussão, não, porque ele elogiando o pessoal do MST. Aí eu falei, é tudo uma cambada de vagabundo, eu falei. Aí ferrou. O que você falou? Meu Deus, vagabundo, a gente uma cambada, o que é? Aí eu pedi pro meu assessor, falei, corre lá e vê o que é cambada. E ele veio, cambada é um monte de muita coisa no mesmo lugar. Por exemplo, um grupamento de chaves num chaveiro é uma cambada de chaves. Eu falei, não é ofensivo. No final acabou não acontecendo muita coisa, mas fui ameaçado. Então, às vezes numa discussão também, você acaba usando alguma interpretação, né? Que depois você pode sofrer consequências. Mas nunca aconteceu nada de mais grave comigo, graças a Deus. Mas eu tinha esse espírito muito combativo também, de contestar as coisas. Tanto é que a gente tinha reuniões lá, a gente saía de lá meia-noite. Sim, eu falo pro Crivo, eu falo, meu, era bonito de ver. Era das 2 à meia-noite, 11h30. A gente mandava vir esfirra lá. A pessoa vocês não tinham tempo, vocês não pensavam em ir embora. Vocês queriam debater. Você falou no Zop. O Zop, para mim, foi um dos melhores vereadores, porque ele era um estudioso de projeto. Sim. Era uma pessoa. A gente estava no PT, né? Era PT, eu era do DEM. Mas não tinha aquela nós contra eles. Não tinha. Respeito. Hoje a política ficou, vamos dizer aqui, de 10 anos para cá, até menos.
nós contra ele. Se você é de direita, eu te odeio. Se você é de esquerda, eu te odeio. Mas antigamente eu não tinha. Tinha defesa de pensamentos e opiniões. Isso mesmo. Eu até, Paulo, eu tinha um hábito de ir no gabinete do Celso, tinha muito carinho por ele. Falei, Celso, nesse projeto número 8, você vai ficar a favor ou contra? Eu vou ficar a favor. Eu falei, então eu vou ficar contra. E no 9? No 9 eu sou contra, então eu sou a favor. A gente sempre criava uma polêmica. Sim. Né? Por isso que as reuniões... Porque todo projeto tem os dois lados. Então, se você contratar um advogado para fazer um parecer, ele fala para você quer o parecer contra ou a favor? Porque tudo tem os dois lados que são iguais. Ponto de vista. Ponto de vista. Né? Então isso criava aquela polêmica que era interessante para debater ideias, né? Que hoje já não tem mais. Talvez seja o motivo. Eu não gosto também de ficar criticando isso ou aquilo agora, porque, tá vendo, agora... Falar, então não... aquela velha mania. Era outra época. A velha mania que fala assim, a pessoa está criticando porque não ganhou. A gente tem muito isso. Porque tem vontade de estar na cadeira. Quer voltar. Eu não quero voltar não, hein? Mas não é isso. Eu estou aqui porque o Paulo, meu amigo, meu querido amigo, me fez o convite. Entendeu? Eu até vim com muito carinho. Sim, e às vezes, a gente são pessoas de opinião. Entendeu? A gente gosta de debater, conversar, que a sua tese seja melhor que a minha. Exatamente. Então, foi um outro momento também, mas eu vejo que as pessoas comentam, né? Gostavam daquele... Não, eu sempre falo, vejo o Crivo e falo, eu tenho saudade, eu até brinco, falo, o Davi arrancava umas leis que nem existia. Mas era calorado. Tinha um lá, o Davi Evangelista. Davi Evangelista. Ele era ele falava, ele pegava o projeto, falava da lei e argumentava, e tudo que ele falava não existia na lei. Sim. Ele tinha uma técnica fantástica. E ele convencia. Aí você ia ver, não, mas não é nada disso que ele falou, mas ele convencia e aprovava. Porque ele falava com tanto conhecimento, e essa capacidade, né, de convencimento. Vou fazer uma pergunta para você um pouco polêmica aí. É uma cerveja, mas é sem metanol, viu? Essa daqui é coisa. Primeiro mandar um... o Oswaldinho Delfino Nogueira, ó. Oswaldão é nosso ídolo. A sua família, pô. Vai falar o quê, né? Clemente Pereira aí dando... Meu amigo. Parabéns, Oswaldão. Itaquaquecetuba. Olha só. Depois eu vou voltar aqui na pergunta aqui do Cipriano para nós aqui. Mas essa questão da obrigatoriedade de um assessor de um vereador ter curso superior e o vereador não. O que você pensa? Bom, curso superior é importante para tudo. Eu acho que a pessoa tem que estudar mesmo, fazer a faculdade e se formar. Porque na minha época, por exemplo, a única exigência que tinha era o ginasial. Anúncio de emprego, ginasial completo. Não se falava em curso universitário. Agora se fala, então é fundamental. Agora, eu não sei se você, criando essa lei, digamos assim, do curso completo universitário, não vai criar menos candidatos aptos a ser candidatos. Ele vai restringir o mundo político numa elite. Né? Talvez seja essa, não estou dizendo que é, mas talvez seja a ideia de não deixar ficar uma elite só, como era antigamente. Se você for olhar lá no início do século XIX, lá, os senadores, os deputados, eram tudo donos de grandes terras, né? Grandes industriais, os chamados coronéis, né? Então era muito elitizado o Congresso lá no 1910, 1920. Então, sendo aberto para todo mundo, fica mais democrático. Cansa a todos. Concordo com você nesse ponto de vista aí. Eu até, uma vez eu lembro, que o Chico falou assim, o vereador tem que ser bem remunerado, porque senão, se não for bem remunerado, só entra quem tem dinheiro e mantém isso daí. Eu lembro uma vez ele falou isso aí numa reunião. Mas aí, vamos lá para um outro lado da moeda, tá? Eu penso o seguinte, opinião minha, vamos ver.
eu assustei quando fui ser candidato a obrigatoriedade. Porque se você vai numa empresa, você manda seu currículo. A pessoa pede para você escrever seu nome extenso para ver se você não é analfabeto. Só que você está ocupando um cargo e você responde por centenas de pessoas. E você ser um conhecimento, você não vira massa de manobra na mão de outras pessoas? Pode virar. E se você for analisar isso, eu particularmente eu acho um pouco absurdo. Porque se você vai entrar para qualquer serviço, aí te pede alguma coisa. Aí o dia que eu fui ser candidato, a moça olhou para mim e falou assim, viu, você tem que escrever seu nome por extenso para mostrar que você não é analfabeto. Eu falei, viu, mas não precisa, eu sou formado em gestão pública e publicidade. Não. Isso não serve para nada. Só tem que provar que você não é analfabeto. Né? Mas aí só fala, poxa, tudo bem que tem que ter ser uma coisa democrática, mas a gente não tá fazendo a régua por baixo? É o que eu disse inicialmente. A pessoa ser formada, isso dá um gabarito para ela. Que tem uma gestão pública ou alguma coisa para poder entender. Agora, por outro lado, também fica muito elitizado. A gente tem um exemplo aqui da nossa região. Lembra da época da Ruia? Muito, claro. Claro. Eleito vereador em Santa Bárbara do Oeste. Foi. Agora, o povo também. Não, sim. Tiririca, 2 milhões de votos. Nunca fez um projeto. É o que acontece com São Paulo. São Paulo é uma terra de ninguém. Nós elegemos já até um rinoceronte, um cacareco, na década de 50. Política, na época não tinha. Você votava por uma cédula. Sim. Com o nome do candidato, né? Você colocava na urna. E alguém fez lá milhões dessa célula do cacareco e distribuindo pela cidade. Quando abriu, ele foi mais votado. Em 1958. E nem sabia que era o cacareco. Não, era um rinoceronte do zoológico. Famoso, né, na época e tal. Então, também tem isso, né? O eleitor, eu sempre critico muito. Também está falando isso, porque isso, por aquilo. Não é. Vota um candidato que você conhece. O que nós tínhamos que ter no Brasil é o voto distrital. Sim. Você fala, um distrito, Nova Odessa, Americana, Santa Bárbara. Esse distrito vai ter um estadual, um federal. Os dois mais votados. Não interessa esse negócio de coeficiente. Para com isso. Aí você faz campanha nessas 3 cidades. Então você não consegue, por exemplo, competir com um pastor, que ele tem voto no estado inteiro. Sim. Tem 500 igrejas. Cada pastor da cidade dá lá 100 votos para ele se elege. Uma pessoa muito famosa, um jogador de futebol, ou um radialista, a gente pode pegar um ator de televisão. A gente pode pegar um exemplo da febre Bolsonaro que teve, entendeu? A gente teve aqui o Eduardo Bolsonaro, a Janaína Pasquale. Quantos votos arrancou de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa? E o que eles retribuíram para a cidade? Nada. Eu tive um episódio interessante quando houve a eleição de 2008, que o Diego foi eleito, né? Sim. Eu até estava com outro candidato. O Diego foi eleito, mas aí acabou a campanha. O que interessa é a cidade, etc. Aí eu sugeri a ele de nós irmos a Brasília procurar verbas para São Paulo, para a América. E aí ele topou. Eu fiz lá na Câmara um convite para todos os vereadores que quisessem acompanhar. Então, foi comigo o Crivellari, Paulo Chocolate e Cauê Matriz. Nós fomos em 4. O Diego foi com o Flávio Biondo e o Miras, que era o que fez a campanha dele. Né? Uhum. Eles foram até de carro. Nós fomos de avião. É o seguinte. Eu consegui lá até uma hospedagem para nós num apartamento de um deputado federal. Os apartamentos lá são enormes. Dá para dormir 20 lá. Sala imensa. E esse deputado estava no exterior, me deu a chave, me deixou. Então a gente não gastou nada até. Mas eu conto isso para você porque eu fiz uma relação
dos deputados federais que foram eleitos, tiveram votos em Americana. Eu peguei de 500 votos para cima. E a gente ia nos gabinetes. Que é voto, hein? Eu lembro que nós fomos no Clodovil. Esse me marcou. Ele teve 2.500 votos aqui. Em americano? Em Americana. Aí a gente se apresentava ali na sala, né? Bom dia, bom dia. Nós somos de Americana, que está o prefeito, é uma comitiva de vereadores, nós queremos falar com o deputado. Há um minutinho que eu vou... Ela foi lá e a gente está ouvindo ela falar. Tem aí um pessoal de Americana. Onde fica isso? Ele falou isso. E não nos recebeu. Então, isso que você citou é de extrema importância, Paulo. Sim. É o eleitor votar em quem ele conhece, quem ele sabe onde mora, não é? Então, para de votar no Tiririca, não votar nesse ou naquele outro. Voto de protesto? Voto de protesto, ou porque tem uma campanha engraçada. Sim. Né? Eu me lembro que naquela época que o Cacareco ganhou a eleição, desde aquela época eu gostava de política, tal, bem novo ainda, e tinha um radialista, Pedro Geraldo Costa. Ele fez um slogan: bosta por bosta, vote em Pedro Geraldo Costa. Olha aí. Foi eleito. Vai falar o quê, né? Então, às vezes gosta de uma brincadeira assim na política, né? E acaba, então, evite isso, né? Vota num candidato sério mesmo, que você conhece. O Antônio Cipriano falou para você falar sobre a vinda do poupa-tempo americano. É verdade. Foi iniciativa, não é verdade, não lembrava. Obrigado, Antônio. Então foi o seguinte, eu fiz uma carta para o secretário de gestão, na época, pedindo a instalação de um poupa-tempo em Americana. E ele respondeu. Eu até publiquei isso na página do Liberal, porque eu achei aquilo um trunfo, né? Uma coisa boa. Ele disse o seguinte, olha, antes de fazer o poupa-tempo, isso foi ano de 2006, antes nós vamos mandar um ônibus. Eu lembro desse ônibus que vinha e parava no Comendador Miller. É isso aí. Vamos mandar um ônibus, o ônibus vai ficar um período, para a gente avaliar, enfim, a demanda. Então, nós trouxemos, o gabinete, eu trouxe, né? Vamos chamar a iniciativa foi minha, eu tenho que reconhecer também, eu tenho que falar, né? Mas o ônibus veio por trabalho que nós fizemos, né, como vereador. Depois, é claro, viram que era importante, aí já veio, anos depois, veio o poupa-tempo físico, né? Que está aí até hoje, que é muito importante e funciona bem, viu? Não, bacana. Bacana. Fala pra gente um pouquinho sobre o Outubro Rosa. Então, Outubro, então, é uma... Isso, às vezes as pessoas acham que é uma ou outra... Na verdade, é um projeto que nasceu nos Estados Unidos, em Los Angeles, 2010. Alguém teve essa brilhante ideia, criou esse movimento Pense Rosa. Esse projeto se espalhou pelo mundo inteiro. E uma prima minha em São Paulo, vereadora, lá naquela época, ela me dava, às vezes, algumas dicas boas, né? Porque, na verdade, a gente precisava ouvir o que estava acontecendo em outras cidades e aquilo que pudesse aplicar aqui também. Ela falou, olha, tem um projeto bacana aqui para você fazer em Americana, é um projeto Pense Rosa, etc. Falei, manda para mim. Aí ela mandou o dela. Eu, claro, alterei ali pouquíssimas coisas. Era um projeto padrão até. E foi uma lei de nossa autoria. E esse movimento em Americana, graças ao trabalho da Fernanda Meneghel, foi um trabalho que cresceu no Brasil. É o maior Pense. Ela até mudou o nome, agora é Rosa do Bem, né, que é chamado. Mas tanto um ou outro, o objetivo é o mesmo, né? É prevenir o câncer de mama. E não tem cidade no Brasil que tem uma campanha tão bem realizada como o Rosa do Bem, que é o nome que ela deu hoje, graças a Fernanda Meneghel. Sim, ela pegou também o apoio da mulher do Alckmin, né? Sim, ela vem, prestigia. Não, o trabalho dela foi fantástico. Se não fosse ela, o projeto estaria ainda aí e tal, mas seria um projeto sem essa expressão que tem a Americana, graças ao trabalho da dona Fernanda. Parabéns a ela por essa iniciativa. Sim. E qual outros projetos que você sente orgulho aí de ter feito para a nossa cidade? Um que eu até acabo falando, alguns que até foram aprovados, mas o prefeito, naquele momento, achou por bem não realizar. Um foi o Cenotaf, que é aquele que presta homenagem aos doadores de sangue, né?
O outro também é o SVO, o Serviço de Verificação de Óbito, porque em Americana, mais da metade das pessoas que vão a óbito não se conhece a causa da morte. Apenas uma parte, tá? E era importante para você prevenir epidemias, né? Olha, pô, assim mesmo morreu 20 pessoas com problema no pulmão. O que está acontecendo na cidade? Era um que também não foi implementado. São muitos. Um que foi implementado, esse foi aquilo que torna obrigatório você colocar no ônibus a data de fabricação. Sim. Esse é um projeto meu. É importante, porque no projeto de concessão tem uma média, os veículos têm que ter uma média de idade, né? Então, porém, você pode calcular se está dentro da lei ou não. Porque naquela época tinha ônibus rodando aqui de 1992, 93, estava aí rodando. E hoje eu vejo que é colocado nos ônibus. Isso é uma série. São muitos mesmo. Não, bacana. Não. A Maria Eduarda perguntando aí, qual a sua expectativa para 2026? 2026, eu sou otimista, né? Porque vai ser um lado ruim, né? Que pode afetar a economia, a guerra política. Não é? A preocupação é essa. Se não houvesse isso, seria um ano muito bom, muito produtivo. Você vê que esse ano nós estamos batendo recorde na agricultura, né? A produção de grãos vai crescer esse ano também, e o ano que vem vai crescer também. Mas o que causa um pouco de chateamento, na verdade, é a guerra política. Eu vejo que tem pessoas que torcem para o Brasil ir mal, que não quer ver o bem de ninguém, se ficar pior é melhor. A gente tem um grande exemplo, acho que foi um dos mais clássicos, foi a eleição da Dilma e Aécio, né? Eu acho que foi uma das mais, assim, nítidas, né? Tipo, torcendo mesmo para derrubar o outro, em vez de pensar, eu acho que deveria ser, é o que a gente está comentando aqui. Maria Eduarda, né? Maria Eduarda? Isso. Maria Eduarda, eu acho que o otimismo é importante. E vamos só não olhar muito para a política, né? Vamos continuar trabalhando. Eu não lembro quem que estava falando para mim, de empresário, falando assim, se a gente sobreviver em 2025, 2026 vai ser bom. 2025 está sendo um ano de separar os fortes dos fracos, né? Os homens dos meninos, né? Humor negro. Sim. Tinha um amigo lá na Moca, ele tinha uma fábrica de cinto. E teve uma crise em 93 e ele se matou. Ele deu um tiro na cabeça. Milton Segarra, querido amigo. Ficamos muito tristes com isso. Em 97, nós tivemos outra crise no Brasil. E encontrei com o Kiko. O Kiko é um amigo lá da Moca também. Eu sou da Moca. Né? E o Kiko falou, puxa vida, que crise, hein? É mesmo, Kiko, que crise. Pô, se o Segala não tivesse se matado em 93, ele se matava agora. Porque sempre uma crise parece que é pior que a outra, né? Então o Brasil, para nós, para a nossa geração, que Maria Eduarda queria saber sobre o ano que vem, para a nossa geração que atravessou já 7, 8 planos econômicos, né? E foi sobrevivendo, né? Não diria que bem não. Fomos indo, né? Então, não vejo muita dificuldade de continuar lutando, não. E essa parte política também que a gente analisa, até eu estava conversando esse tempo atrás aí com o vereador de Hortolândia, agora que está muito nesse foco de esquerda e direita, nós, poder, porque antigamente não sabíamos que mas não ligava. O pessoal ainda classificava teoricamente a direita como um PSDB. Então, centro-direita, centro... Eu sempre costumo dizer, o pessoal quando fala mal da esquerda, eu falo, olha, a esquerda come com a direita. Sim. Não tem isso, porque eles fazem aqueles embates ali no plenário, e lá atrás está todo mundo se abraçando. Não tem isso, é uma ilusão. Eles criam esse quadro dramático para marcar posição, que eu sou isso, eu sou aquilo, mas no final não há nenhum... Eles são eu sei, eu vivia, né? Sim, é a mesma coisa que às vezes tem pessoas que criticam eu, que você é anti-bolsonarista. Eu falei, não, eu não sou anti nada, eu só tento pensar um pouco no
o contexto e vendo com tudo. A gente analisa os debates políticos da eleição passada. O que teve, na realidade, de debate político? De ideias políticas? Nada. Foi um atacando o outro. Projetos e pensando no país não existia. Hoje essa campanha vai ser levada muito pelo lado pessoal, né? Sim. Isso é ruim. Falando mal da esposa de um, falando mal da esposa de outro, quer dizer, atacando família. Isso é muito triste, Isso é ruim. Né? É ruim. Porque você perde conteúdo, você perde em si o que é a política. Então, projeto não existe. Eu fico numa posição assim muito tranquila em relação à política, porque eu não votei nenhum nem no outro. Eu vou declarar na Simone Tebet. Primeiro que eu acho que uma mulher, apesar que a Dilma não teve sucesso, mas uma mulher, eu continuo acreditando, uma mulher que vai salvar o Brasil e vai fazer o Brasil andar. Então eu fico muito à vontade nesse aspecto de não estar nem na esquerda e nem na direita. Eu vou falar sinceramente para você. Eu, vendo a atual circunstância política, esquerda, direita, os dois representantes, eu fui num evento, a Maria Giovana trouxe aqui americana, tudo. Fui porque fui convidado, nunca fui desse negócio de tem que conversar com todo mundo, tem que escutar todo mundo, o Kim tava lá também. Ciro Gomes. Puta cara inteligente. Paradíssimo. Meu, não, ele dá um show. Se um cara daquele tiver uma oportunidade de ser um presidente da República, ele está preparado. Eu não estou falando de esquerda, de direita, não. Que é isso, ó, o cara. Ele é um cara inteligente e sabe das coisas. Sabe. Ele não fala besteira. Não. O que ele contou, o que ele pregou que ia acontecer com o governo, que estão passando hoje, lá atrás é o que está acontecendo. O que ele pregou que ia acontecer com o Bolsonaro é o que está acontecendo. Não, ele é um conhecedor, assim. E aí vão falar, o cara não estudou? O cara não sabe do que está falando? É um cara que eu acho, tá? Independente de esquerda. O problema é isso. Todo mundo, o cara é isso. Se um cara desse vai para um PL e fala que o Brasil, Deus, Pátria, Família, o cara vira de direita, porque hoje em dia não existe mais fidelidade de partido. Hoje os políticos dançam conforme o vento, né? Hoje o cara até ontem era de esquerda, hoje porque a direita tá aqui vira de direita, amanhã já cai pro outro lado e não tem, entendeu? A gente vê muito disso, a gente vê muito na nossa cidade americana aqui, Santa Bárbara, pessoa que até ontem era de esquerda, hoje é de direita, não sabe nem o que é direita, mas está pregando como sendo de direita, porque é a bola da vez. É verdade. Eu só lamentei, Paulo, que eu fui presidente do DEM, de Americana, por 17 anos. Eu gostava demais do DEM, achava um partido de centro, moderado, com as figuras importantes, né? Claro que cada um tem a sua história também, passado, isso, aquilo, né? Mas era o ACM Neto, era o Caiado, então essa era a estrutura do DEM, cara preparado, né? Naquele momento. E o partido agora acabou, né? Não houve... Fizeram umas fusões malucas lá, e hoje não me agrada mesmo. Então, foi uma pena. Então eu acho que hoje eu também não tenho partido nenhum, não sou adepto de partido nenhum. Pena que o DEM acabou. Mas a diminuição do partido, você não acha que é bom? É fundamental. Agora o problema é o seguinte, o partido tem dono. O que é que acontece hoje? Você falou do Ciro Gomes, vamos analisar o seguinte. Em partido grande ele não tem legenda. Não. Porque o partido grande não quer ele. Porque ele tem personalidade. Então, ele não vai falar amém, né? Não, não quer. Nós já temos nosso. Vai no PL. Não, o que é isso? Temos nosso. Vai no. Não, ele não tem. Ele pode pegar um partido como ele está acho que no PDT ou indo para o PSDB agora também. Não sei. Mas são partidos que não têm expressão nacional. Sim. Não tem. Então ele não vai se eleger. Vai fazer campanha, vai pôr o nome dele na mídia, etc, mas não vai ganhar a eleição, porque a estrutura dele é pequena. Como é o nome do presidente do PL? É o Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto, falando que estava vendo para apoiar o Ciro na terra dele, lá no Ceará, né? Como governador. Acho que é o PSDB que está insistindo para que ele saia pelo PSDB como candidato a governador. Os caras falaram, não, para nós é bom que ele saia lá, tudo. E se sair, a gente vai apoiar. É o que você falou, política é um jogo de xadrez. Tem os interesses locais também, né? Sim.
Então, eu lembro, eu fui candidato a deputado estadual, em 2006, fui. Aí, eu fui lá no partido, falei, olha, eu queria... Vai ter gravação para a TV? Vai, só pode vir aqui amanhã que nós vamos fazer a gravação. E fui lá, caprichei, rapaz, fiz um terno bonito, vi lá o que eu ia falar, etc. Fizemos a gravação. Aí eu falei, quando vai passar, hein? Vai passar 2 vezes. Foi a toda. Aí quando? Olha, dia tal, dia 11, às 3h30 da manhã. Nossa. E no dia 19, às 2h15 da madrugada. Falei, mas não dá para pôr às 8h30 na hora do Jornal Nacional? Não, essas já são deputados. Então você não consegue quebrar essa barreira, você entendeu? Porque os que estão lá fazem o jogo para eles continuarem. Então você é um cara novo, o partido não dá nem bola para você. Então é ilusão. Ilusão. Vai continuar os mesmos, viu? Todo mundo vai ser reeleito, a grande maioria. Quem perder a eleição, olha, tem que ser muito ruim para perder, porque eles têm dinheiro hoje. As verbas de emenda aí, que isso é uma... Deixa para lá. Né? Então, eles têm uma estrutura econômica hoje fantástica. A máquina na mão, né? Máquina não. É o rolo compressor. Compressor. Pega lá meia dúzia, completa a chapa aí, põe esses trouxas aí, para dizer que nós temos aí... Né? Mas os trouxas que estão lá, aquela meia dúzia, não vai nem pagar para ser. Não vai acontecer nada. Pega ali o cara, tira uma verbinha para ele ali também, que o cara esquenta o dinheiro para ele mesmo. Ficar desamparado, né? Que é triste, né? É triste. É uma coisa. Oswaldão, fala pra mim uma coisa, além de excelente empresário aí, foi um grande vereador, um conhecimento da política aí. Você também é um grande comunicador, né? Então, eu O sempre... programa é o Caixeiro Vermelho. Você costuma ouvir de vez em quando? Sim. Ah, que bom. De onde surgiu essa ideia? Não, eu sempre tive no passado, lá em São Paulo, a gente eu escrevo no Liberal também, de domingo, né? Tem uma coluna lá, domingo sim, domingo não. Tive agora nesse domingo, agora no outro não, né? No outro só, cada 15 dias. Eu sempre escrevi, fazia nas rádios comunitárias lá da Moca, lá de São Paulo, etc. Depois foi para a política, parei, etc. E agora surgiu de novo, né? E eu procuro buscar temas não políticos, né? Curiosidades, um pouco de informação também das minhas viagens como vendedor, né? Que eu sou vendedor, então viajo, conheço lugares, relato como é, etc. E é de terças e quintas-feiras no Jornal da Notícia, às 7h30 da manhã, de terças e quintas. Amanhã é quinta-feira, amanhã eu tenho um podcastzinho lá. E é uma curiosidade de São Paulo que eu menciono lá é isso. Né? Eu não quero polemizar. Eu não quero falar de um ou de outro. Só dados técnicos e assuntos assim. As pessoas terem conhecimento de alguns fatos. Porque, infelizmente, as pessoas hoje não têm muito tempo de ler. Então você tem que falar, né? Pelo menos, e as pessoas entenderem. Bom, bacana. E como que você vê a importância em compartilhar conhecimento e experiência com outras pessoas? Eu me sinto feliz. Eu procuro buscar temas, por exemplo, mas são muitos. Eu tenho coisas que as pessoas não conhecem. E as pessoas, puxa vida, não sabia que era assim e tal. Eu falo até da história do Brasil, da Guerra do Paraguai, que eu procuro... Sou um estudioso. Porque o que aconteceu, Paulo? Isso é até uma recomendação, né? Quando eu parei no ginasial, eu não fui para frente, eu falei, bom, a única maneira é ler, né? Ter conhecimento. Porque, na verdade, tudo que você aprende na escola, você acaba esquecendo. Sim. Né? Então, se você ler, ter informações, eu acho fundamental. Então, eu leio 3 jornais por dia, a revista eu posso ler, que eu tenho assinaturas, eu leio também. Tem informação. Você se mantém atualizado. Então, é importante. Eu fui numa empresa em Curitiba, agora recentemente, como vendedor, que eu faço viagem para isso, né? E o dono da fábrica lá, ele comentou que ele tem uma assinatura de jornal.
Todo funcionário tem. Todo funcionário recebe o jornal em casa. E a moça lá do RH dele lá liga, né, aleatoriamente. Ô, senhor Paulo, o senhor recebeu o jornal aí, né? Recebi. O senhor podia me falar, ou comentar para mim a manchete que está no jornal? Me falar o que o senhor achou dessa manchete? Para ver se ele leu o jornal. E se ele falar que não, eu li, eu sei, é isso, aquilo, ele ganha uma gratificação. Olha. Um bônus. E se ele pegar o jornal e der para o vizinho, ele ganha outro bônus. Para ler e repassar. E repassar. Não fica para você, não. Não for de fundo de gaiola, né? Olha, você vê que iniciativa bacana, né? E hoje eu vejo que o jornal, hoje, cada dia a edição vai bem. Tem que falar, gente, hoje em dia a gente não vê. Eu cheguei a fazer em 2007, 2010, fazia jornal impresso. Um jornalzinho chamado Comércio de Americana. Olha que bacana. Onde fazia acho que 10 mil tiragens. Eu trazia publicidade de comerciantes, histórias da nossa cidade, região, assuntos policiais. Eu ia lá, rapaz, no batalhão da Polícia Militar, conversar com o comandante. Ela falava, viu, faça os relatórios, é mensal, pra gente estar colocando no jornal aqui, pra falar um pouco sobre as ocorrências de destaque. Fazer isso daí. E tinha uma grande aceitação. Hoje já não... A gente vê aqui em região a dificuldade que todo dia passou. Se reinventar. O liberal também precisou se reinventar. Hoje que a gente estava vendo, hoje os grandes focos de comunicação é podcasts, é rádio. Eu gosto muito de escutar aquele morning show da Jovem Pan pra ter, até às vezes minha esposa brinca, eu falo, mas que música? Eu falo, não, a gente tem que saber de notícia e tem que se inteirar das coisas um pouco, né? Importante. É muito importante. A informação é importante até para você, no meu caso, né, como vendedor, para você ter um diálogo também com a pessoa. Se a pessoa perguntar alguma coisa, a tua opinião sobre um assunto ou outro, tem que saber do que se trata, né? Então é importante. Você que mora em São Paulo, fica muito... tá lá. O que você está achando da gestão do governador em si? Olha, eu não posso fazer avaliação publicamente, porque você vai criar um certo antagonismo das pessoas que são ou a favor ou contra. E como bom vendedor, você tem que se manter na neutralidade máxima possível, né? Para você ser bem recebido em todos os lugares, não expressar, porque eu sou... A única coisa que eu posso falar sobre time de futebol, porque eu sou santista. Eita. Mas no santista ninguém liga. Porque não... Tá que nem o São Paulo ultimamente. Porque se você fala que é corintiano, os palmeirenses podem não gostar de você. Ou vice-versa. É santista? Ah, tá bom, vai. Santista é o café com leite, né? O santista é o café com leite, né? Todo mundo gosta do Santos, né? Então, assim, isso eu posso falar, mas assim, eu prefiro não comentar nada e cada um faz a sua avaliação. Sim. Vai ter uma eleição aí logo e cada um faça o que achar melhor, né? Correto. Para poder que se sinta melhor nisso, né? Que avalie. E falando agora um pouco da vida pessoal, como você consegue equilibrar a vida profissional intensa que você tem aí com a pessoal e familiar? Não consigo, porque eu sou uma pessoa muito caseira. Eu acho que até por conta... Eu não era assim, né? Acho que até por conta do tempo, né, que você vai tendo, etc. As responsabilidades também, que vão crescendo, porque a família vai crescendo, né? Os filhos vão casando, depois vem netos também, que eu já tenho. Então você tem que se manter sempre ativo, né, e procurando cada vez mais, né? Você chega um momento que você fala, bom, quando eu chegar lá não sei a quando eu vou parar. Não, pelo contrário. Você tem que continuar acelerado, porque outros compromissos estão vindo, não é? Então você tem que se manter sempre em atuação. Mas eu sou muito caseiro, eu não tenho mais, assim, muita disposição para sair à noite. Eu estou numa fase, Paulo, que se alguém não me convidar para uma festa de casamento, eu vou ficar chateado. Você agradece, né? Não, no primeiro momento você vai, não lembrou de mim. Mas depois, se convidar, fala, puta, por que ele convidou? Eu não quero ir, porque eu não quero comer, eu não quero beber. Pô, eu vou ter que pôr um terno, uma gravata.
Pô, chegar lá naquela chatice, né? Demorar na igreja e tudo mais. Eu estou nessa fase. Quero ficar em casa só. Imagino, imagino. E quais são os valores que você acredita assim, fundamentais para manter o sucesso e a integridade dos negócios? Bom, você ter a sinceridade, né? Eu acho que isso é fundamental. Porque, por exemplo, a minha clientela, uma clientela muito fidelizada, uma clientela de muitos anos. Muitos anos. Em função do que eu consigo mantê-la até hoje? Sinceridade. Procurar resolver o problema. O cliente fica, pô, mas acabou aqui. Não, não tem como levar para ele? Não, não tem. Põe no meu carro que eu levo. Você tem que resolver o problema. Falar, não, não vou levar, vou daqui até São José dos Campos para levar 2 bobinas lá, porque o cara tá precisando. Não vou, não é nada. Não, é assim, hoje precisa, não tem ninguém para ir, ninguém, eu vou. Então isso você vai, com o tempo, né? Você vai somando essas atitudes e vão te dando credibilidade perante o cliente. Não, eu compro dele porque eu sei que ele vai me atender, etc. Então isso é importante. Sinceridade, né? E atender. E o cliente satisfeito é importante. Que bacana. Se eu pudesse deixar uma mensagem para os jovens empreendedores, o que Olha, eu daria? eu acho que os jovens têm a coisa melhor do mundo que é a juventude, né? O futuro, né? E o futuro vai ser maravilhoso, porque hoje, né, as doenças vão ser superadas, né? Conforme até você citou exemplos aí também. Então, o futuro é muito promissor. A tecnologia também alimentação hoje, há uma preocupação grande também de se alimentar, fazer exercícios, né? Coisa que na minha época, lá atrás, não era assim, não. Ninguém fazia exercício. As academias eram chatíssimas. Né? Aquele pessoal musculoso que fica tudo enferrujado ali, né? O ferro tudo enferrujado. Então, tem uma vez, não ia a segunda. Hoje não, academias fantásticas, é todo mundo imbuído em academia, que é importante, né? A atividade física é importante. Mesmo não querendo, eu faço. É importante, né? Então, o futuro vai ser promissor. Agora, escolha o seu caminho. Eu acho que hoje algumas profissões já tem muita gente fazendo, quer dizer, a concorrência é muito grande e o resultado econômico é ruim. Eu acho que melhor do que ter um diploma universitário, em alguns casos, você ter um diploma de uma atividade, de uma profissão. Por exemplo, no Brasil vai faltar torneiro mecânico. Tem um amigo meu que faz segurança na Nardim. Falou, o pessoal da fundição, se os velhos morrer, acaba. Acaba. Falou assim, tem Acaba. parte de currículo, ninguém vai. Ninguém vai. A gente pega o exemplo hoje, voltando um pouco aí na falta de mão de obra, empresários quebrando por falta de mão de obra. Sim. Não podendo crescer, Sim. porque não tem como entregar. Sim. Por questão de mão de obra. É. A gente vê o caso da Godia recontratando aquele pessoal que foi por demissão voluntária no passado, trazendo de volta porque a nova geração quer trabalhar. Eu até brinquei, até outro dia, porque eu sou diretor do nosso sindicato, das indústrias químicas. Eu até brinquei numa reunião lá que nós tínhamos que ir para Caracas, por exemplo, na Bolívia também, mas na Venezuela, vejo que as pessoas querem sair de lá, né, não estão satisfeitas lá, contratar uma agência de emprego lá e falar, gente, olha, são esses os empregos que o Brasil está precisando. Mandem para cá, porque isso vai acontecer um dia. Porque nós temos que ter mão de obra aqui. Se não temos a nossa mão de obra, vai ter para cargos de informática, aqueles mais sofisticados. Agora, chão de fábrica vai faltar. Nós temos que trazer de fora. A gente vê, até a gente está comentando aqui nos bastidores, uma coisa ou outra. Mas você não acha que a internet às vezes atrapalha um pouco os jovens nessa questão da ilusão? Atrapalha. Agora, por outro lado, também vê tantos ficando bilionários pela internet, né, com essas coisas aí que fazem, né, o influencer. Todo mundo quer ser influencer agora. Então,
Mas isso é que nem jogador de futebol, né? Não é? Mexe com a cabeça de muito jovem, né? Que quer fazer alguma coisa e acaba deixando de seguir a realidade dele. A realidade é outra. Fazer um curso de especialização, seja o que for. E também engenharia. O Brasil precisa de duas coisas, né? De engenheiro e de médico. É importante. Advogado já tem bastante. Sim. Tá? E hoje é o que eu falo, também uma faculdade de advogado também hoje em dia uma faculdade hoje em dia também virou uma coisa comum. Eu lembro, eu não lembro com que eu estava conversando, eu falei, em 2004 comecei a estudar NIMEP, até a faculdade quebrou, infelizmente, eu custava R$ 1.200. É muito caro. Hoje a faculdade de Direito por R$ 600. Então, com isso, faz também um número maior de médicos, né? Eu estava aqui. Isso também às vezes atrapalha um pouco também na formação de excelentes profissionais. Eu estava aqui conversando com o Dr. Cássio Rossi, que veio, o Dr. Ricardo Giacov, eu estava falando da questão da medicina. Eu falei, infelizmente, a faculdade de medicina hoje tem cursos de 40 horas que o cara vira cirurgião. Eu falei, rapaz, é um absurdo. O governo federal até está suspendendo a nomeação de novos cursos de medicina, né? Tantos são os que já tem. Agora é importante que tenham qualidade também. Sim, né? Os médicos estão falando que, rapaz, é um absurdo. Você faz um curso de 40 horas, você se especializa em alguma coisa. Ele falou, e aí? Eu tô falando de vida, tô falando de tratar de coisa. Aí veio o Ricardo Giacov, que ele é cirurgião vascular. Rapaz, começa a inventar umas modas de não sei o que, de varizes, essas coisas, em clínica isso e clínica. Eu falo, rapaz, é totalmente preocupante. Você tá falando de vida e as pessoas não tá muito nem aí. Precisa fazer uma... É o caso, por exemplo, de algumas faculdades de medicina que estão na Bolívia, até na Argentina, etc., e tem aquela suspeição. São boas faculdades, né? São apenas para faturar. Tem muito brasileiro lá na Bolívia fazendo curso de medicina. Sim. Teve um amigo meu aqui, ele veio, a faculdade de medicina no Paraguai custa R$ 1.000 por mês. O que a pessoa está fazendo? Está indo lá, está estudando acho que 4, 5 anos, aí pega os 2 últimos anos e passa para o Brasil para não ter que fazer uma revalida. Revalida, né? Entendi. Ele falou assim, mas o cara vai lá e estuda lá, pagando R$ 1.000. Pega a fronteira aqui, falou assim, vai lá, ele foi pro Paraguai lá para mim, falou, tem a faculdade, lá que tem mais brasileiro que Paraguai. Muito, mas são bons estudantes, eles vão ter sucesso, sim, né? Porque sim. É uma carreira nobre. E uma coisa que a gente estava conversando, passou batido, e sobre essa guerra fiscal aí dos municípios? A guerra fiscal de São Paulo é muito prejudicada, Paulo, porque hoje os estados, todos os estados do Brasil, eles criaram incentivos fiscais para levar indústrias de São Paulo para lá, para os seus estados. Você vê o caso da Balduco. A Balduco estava em Guarulhos, hoje ela é a maior fábrica de biscoito da América Latina, foi para Minas, porque lá ela teve isenção de ICMS. Então, perdemos. A Copenhague também foi para Minas. A BMW, para se instalar em São Paulo, ela foi para Santa Catarina, porque lá, toda importação que você faça pelo porto de Itajaí, você paga 4% de ICM. A importação que você faz pelo porto de Santos é 18%. Então, essa é uma guerra. Então, São Paulo se prejudica com essa guerra fiscal, porque, e o que é pior, né? Muitas empresas, amigos que eu tenho lá do sindicato, 29 foram embora de São Paulo. Alguns para Manaus, alguns para o Rio de Janeiro, que também tem isenção fiscal lá, e outros para Minas Gerais. E o que é pior, depois eles vêm vender as coisas que eles fabricam lá aqui, concorrendo com a gente, que tem essa alta taxa de impostos aqui. Então fica uma competição desigual, isso desanima muito a gente. A senhora paulista sofre demais. Essa reforma tributária está demorando muito para acontecer.
Tem que ser de uma maneira... Mas você acha que acontece? Difícil, né? Porque o que você tocou num ponto importante. Quem é que comanda a política no Brasil? Os deputados federais, o Norte e Nordeste. São Paulo não tem deputado. Qual é o deputado federal de expressão que São Paulo tem? Que defende o Estado? Nenhum. Não tem. E olha que a gente é o maior estado. É a maior bancada. PIB, mas não... Tem 70 deputados. Não resolve. Manaus, o Amazonas tem 8. Aqueles 8 lá faz mais do que os 70 aqui. Tanto é que lá você importa matéria-prima sem pagar imposto nenhum de importação, que a gente paga 20% se importar por aqui, e vem vender as coisas aqui depois, com um custo menor na matéria-prima, competindo com a gente. Então, essa desigualdade que está acontecendo com o Estado de São Paulo, essa perseguição, até eu diria, tem que ser revista em algum momento, porque nós não estamos aguentando. Não dá para competir, não dá. E São Paulo também, né, tem uma, vamos dizer, uma cobrança de impostos muito efetiva. Se você não pagar o imposto, você vai ser protestado. O débito que você tem do imposto vai para cartório. Se você não pagar, vai ser protestado. Se for protestado, a tua ficha fica prejudicada perante os fornecedores. O pessoal vai no Serasa, puxa a ficha, pô, o que é esse monte de protesto? Impostos? Prejudica. Empresa devedora, né? Então, isso aí também está causando essa dificuldade que a empresa paulista enfrenta. Agora, eu estou aqui, vou ficar, não tenho condição de mudar também, não tenho mais saúde para isso e nem idade para isso. Vamos ficar lutando aqui. Mas você acha que isso daí não vira essa falta de mudança, um peito para pegar isso daí? Porque daí vira um palanque político, né? Fica as promessas políticas, né? Se eu entrar, eu vou fazer. Se eu entrar... Eu não lembro quem falou para mim, falou assim, se o político prometeu o que ele faz, ele não tem o que prometer na próxima eleição, né? Ele executar o que ele fala, ele não tem o que prometer. Quando eu critico essa situação, o pessoal do sindicato que mudou, continua no sindicato, que é nacional o sindicato, para de reclamar, de encher o saco, muda você também. Mas eu não vou mudar. Não está mais fácil, né? no meu perfil fazer isso. E não vou fazer. Mas enfim, aí você fica contestando, né, só reclamando também, e as coisas acabam. Você vê o caso, por exemplo, desse governador, vou até citar o nome dele, Zema. Sim. O estado dele, Minas Gerais, é o que mais deve para a União. São 160 bilhões de reais que Minas Gerais deve para a federação. Para nós lá, né? Todos nós somos federação, somos o país, somos o Brasil. E fica aí dando incentivo, as empresas vão para Minas, não pagam nada de imposto, quer dizer, a dívida que ele tem não vai ser amortizada, e ele fica, eu sou um grande gestor, trouxe 50 empresas para Minas Gerais. Você trouxe 50 empresas e não estão gerando, não estão contribuindo com a economia do Estado. Tudo bem, está gerando emprego, perfeito, ótimo. Mas e os compromissos que o Estado tem com a federação, com os próprios funcionários públicos que o Estado tem? E o que acontece? Não tem dinheiro para pagar o funcionário, o funcionalismo. Ele vai em Brasília e saca, falando, preciso pagar lá, e não sei quanto. Tá bom, leva, porque também não pode deixar de pagar os funcionários públicos, né? E a dívida vai crescendo. Assim que é. E nós aqui levando essa... Isso daí acontece até dos municípios, né? Às vezes aqui, municípios vizinhos, né? Isso. Tá roubando um do outro, né? Do outro, né? Empresa de outro, né? Eu fui até, você falou, eu lembrei, eu que criei a lei de incentivo fiscal em Americana, junto com a secretária Nilza Tavoloni. Ela era secretária de Desenvolvimento Econômico do prefeito Dr. Eric Hetzel. E o Dr. Eric pediu para ela essa lei, ela me procurou, eu ajudei ela a formatar essa lei, a lei de minha autoria, porque como vereador eu apresentei na Câmara, criando a lei. E essa lei funcionou, nós trouxemos para cá, eu até tinha, pouco tempo atrás, eu fiz uma relação perto de umas 12 empresas, 12, Pan-Americana, que se beneficiaram dessa lei. E outros que não estão vindo ainda, porque a lei está aí. Está aí. É importante, né? Porque outras cidades estão também. Tá? A Bárbara está, todas, Sumaré, Hortolândia, todas não. Então, a Americana tem que dar também para se
equilibrar, para se igualar com as demais. Tá certo. Rodolfo, foi um prazer receber você no nosso podcast. Eu que agradeço. Parabéns aí pela sua trajetória, inspiradora aí. Obrigado. Considerações finais? Vou agradecer essa oportunidade. Não sei se eu exagerei um pouquinho aqui, mas é a sinceridade que eu costumo ter. Entendeu? Não adianta fazer aquelas coisas muito políticas. Então, contei alguns causos aqui que aconteceram, com toda a franqueza, com toda a sinceridade, até humildade, até. Espero que tenha agradado a todos, né, que passaram em alguns momentos aqui. E essa atenção que nos deram também, né, Paulo? Foi muito importante, viu? Obrigado. Rodolfo, agradeço mais uma vez a presença aí. Obrigado. Parabéns aí pela trajetória. Foi um bate-papo muito, foi bom? Tá bom. Muito bacana. Fico feliz. Bacana mesmo. Pessoal, lembrando aí que o programa reestreia na sexta-feira em nosso canal no YouTube também. Teremos os nossos cortes aí pelo Instagram, pelas redes sociais, tá? Quero agradecer a todos pela presença. Quem não conseguiu assistir agora, lembrando que o canal fica lá o vídeo completo no nosso YouTube. Semana que vem, a gente vai ter aqui a participação do nosso amigo Gustavo Azzolini. Poxa vida. Vai estar contando um pouquinho da trajetória dele aí à frente da Faculdade FAM. Sim, o Gustavo fez a faculdade, que já era importante, muito mais importante ainda. Sim, né? ele vai contar várias histórias aí, vai contar o crescimento que ela teve na época da pandemia, onde todo mundo estava pensando no EAD. Ele foi um cara que pensou totalmente fora da caixa. Sem dúvida. E virou o sucesso que é hoje aí. Então, a gestão que ele realiza na FAM é espetacular. Sim. Não se fala em outra faculdade mais. Não escuto falar de nenhuma outra. Não. Ele só escuta da dele pela qualidade que ele conseguiu colocar lá de ensino. Parabéns. É o que ele brincou, ele falou assim, eu virei o velho da van. É verdade. Ele é jovem, né? Não, mas o Gustavo virou que nem o velho da van. Ele é a cara da faculdade hoje. Sim. Sim, hoje ele falou em FAM, falou em Gustavo. A associação é grande. A associação dele é fantástica. Quero agradecer a todo mundo aí que participou do nosso chat aí ao vivo aí. Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus e até semana que vem. Salve, salve, pátria amada, terra adorada.